Pessoal, boa noite então a todos. Vamos dar início aí a mais uma aula da nossa disciplina de prática civil. S- Lembrando aí só, né, a questão do aviso, o professor sempre faz o lembrete aí das atividades poderem ser feitas até a semana da prova. E até eu estava vendo o calendário. Acho que as provas começam dia 30 agora de setembro. Então aí vai, não, uma quinta-feira, se eu não me engano, vai até quarta da outra semana. Então aí vocês vão ter esse período para estar elaborando as provas, como sempre, né? Da forma que foram nos outros bimestres, semestres remotos. Então nós temos a aula de hoje, mais duas aulas aí que nós vamos ter conteúdo, e depois a gente tem uma revisão aí para a gente tirar eventuais dúvidas, principalmente das peças. Eu preciso até confirmar, mas como a nossa disciplina é de prática, o nosso foco são as petições, né? Provavelmente, se for autorizada, a nossa prova vai ser a elaboração de uma peça. Assim como mais ou menos é, né, a segunda fase da OAB, apesar que a segunda fase é uma peça e questões, mas provavelmente nós vamos fazer uma peça aí. Tá? Só confirmar com a coordenação, mas aí eu vou avisando vocês até lá. Bom, na aula passada, então, nós vimos o procedimento da citação, comunicação dos processos, intimação e a audiência de conciliação. Estava revendo o código só, né? Coisa que eu esqueci de falar para vocês é que a carta de citação ela pode ter outros nomes, tá? Ela pode ser conhecida também, de acordo com o código, tá? Como carta precatória ou carta rogatória, tá? Tanto a citação quanto as intimações podem ser essas cartas. Então, se eu resido na mesma comarca do juízo, eu vou receber uma carta de citação, uma carta de intimação. Se eu resido em uma comarca distinta, por exemplo, o processo, ele está, ele está a correr em Londrina e eu moro em Maringá. Então eu não vou eu vou receber uma carta de citação, só que essa carta de citação ela vai vir por meio de uma carta precatória. Então o juízo de Londrina, ele vai encaminhar uma carta precatória para o juízo de Maringá, para que o juízo de Maringá me cite, me intime para eu tomar ciência do processo ou de qualquer ato aí a ser realizado. Podendo ser uma intimação num caso de uma oitiva de uma testemunha, por exemplo. Aconteceu um fato, né, vamos pegar aí um acidente de trânsito, né, primeiro problema lá. De repente, alguma testemunha presenciou presenciou aquele acidente e o autor ou o réu quer ouvir essa testemunha. Só que ela não mora em Maringá. Ela mora atualmente, né, depois do acidente, ela mudou, questão de trabalho, por exemplo, para Florianópolis. Não tem problema, né, vai ser expedida essa carta precatória para que essa testemunha seja ouvida
em audiência, seja uma videoconferência entre os dois juízos, ou o depoimento dessa testemunha seja feito no juízo de precado, que é onde vai receber essa carta precatória, e depois é devolvida com a gravação do depoimento da testemunha, podendo as partes se manifestar do depoimento. E a carta rogatória, ela funciona da mesma forma, porém, quando a pessoa está em outro país. Aí se tem a comunicação por instituições internacionais, né, por embaixadas, por exemplo. Tá? Então, eu quero citar alguém, mas esse alguém hoje está no Japão. Então, tendo o endereço, tendo como citar essa pessoa, posso mandar uma carta rogatória. Ou, né, não sabe, eu sei que ela está lá, mas não sei o endereço. Aí nós vamos ter que fazer o procedimento que nós vimos lá da citação em edital, vai publicar em edital, a pessoa não vai ver o edital no jornal, internet. Então, vai ser revel em edital e vai ser nomeado um curador. Lembrando que nós vimos lá as hipóteses de citação, né? Seja carta, seja oficial de justiça, meio online e por edital, ou quando o réu surge no cartório lá da vara e o próprio servidor lá assim o faz. Ou, né, o meio eletrônico que eu falei para vocês, que hoje, inclusive, tá, acaba sendo mais preferencial aí, até porque, salvo engano, hoje acho que o país inteiro já se encontra de uma forma ou de outra com um processo judicial eletrônico, seja PJE, seja Projude, seja EPROC, seja ESAGE, seja outro sistema aí. Até onde eu consegui pesquisar, me parece que nós já temos aí a tecnologia para todos ou quase todos os estados. O que nos gera um problema, porque nós ficamos dependentes da tecnologia, da internet, né, e às vezes a internet não colabora. Igual às vezes acaba acontecendo com a aula, né? E às vezes dá algum problema aí, vocês não me ouvirem direito, ou eu não ouvir vocês. Até aí, relembrando da aula passada, essa questão que o professor mencionou aí da precatória, da rogatória, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer um comentário, um questionamento? Tranquilo por enquanto, professor. Obrigado. Então, pessoal, o próximo passo do processo é chamada de resposta do réu. Então, nós vimos lá que o réu é citado, ele tem que ele é citado ou para audiência de conciliação, ou nas hipóteses da lei lá, ele é citado direto para apresentar defesa. Então, comparecendo o réu na audiência e a audiência não sendo frutífera, ou, né, ele sendo citado diretamente para apresentar a defesa, ele vai ter o prazo de 15 dias, como nos traz o artigo 335 do CPC, tá? E daí cabe ao réu constituir o seu advogado e apresentar a sua defesa, a sua resposta ao processo. Aí vocês podem me perguntar qual a formalidade que essa peça de defesa tem que ter, tá? Então vamos lá, o código ele não nos traz, tá, um regramento tão preciso, tão fixo quanto da petição inicial.
Então, ele nos traz lá que a petição inicial tem que ter vários requisitos, como nós já vimos. A contestação, ele não traz especificadamente quais os requisitos que tem que ter, tá? Então, o que a gente acaba fazendo na prática e o que é cobrado aí de vocês, tanto no exame de ordem quanto na vida prática, tá? Então, vocês vão ter que fazer uma petição, uma contestação, uma peça de defesa. Essa peça, ela é endereçada por um juízo. Qual o juízo? Aqui eu já vou saber qual é o meu juízo. Na petição inicial, eu não sei qual é a vara. Então, por exemplo, eu vou entrar com uma ação contra o município de Maringá, eu vou entrar pedindo lá, excelentíssimo senhor juiz, direito da vara da Fazenda Pública. Como eu tenho duas varas da Fazenda Pública, o meu processo pode ser sorteado tanto para a primeira quanto para a segunda. Ou, se eu for entrar com uma ação lá de alimentos gravídicos, que foi a nossa segunda atividade lá, é para a vara de família, então, novamente, né? O exemplo de Maringá, tá? Como o nosso problema lá não colocava qual era a vara, né? Se tinha vara de família ou não, então tem que se atentar a essa questão também. Como aqui nós temos duas, nós também não sabemos para qual vara vai. Quando o réu vai apresentar a sua defesa, ele já sabe se o processo caiu na primeira ou na segunda vara da fazenda, na primeira ou na segunda vara de família. Então ele já endereça essa peça, já indica o juízo aonde o processo está. Vai indicar o número do processo, vai fazer uma qualificação do réu, vai informar ali que ele está apresentando uma contestação a uma ação inicial, né? Aí a gente faz uma síntese do processo. Ah, a parte autora entrou com o processo pedindo alimentos gravídicos ou um acidente de trânsito por causa disso, desse, daquele motivo, né? Houve requerimento de tutela, o requerimento foi deferido ou foi indeferido, houve audiência de conciliação, qual foi infrutífera, ou a audiência não foi designada porque não se cabe a audiência nesse caso. Então, a gente faz aí uma síntese, não precisa ser tão bem detalhada quanto a minha petição inicial. Aí eu vou trazer as minhas preliminares, se houver, as minhas prejudiciais de mérito, se houver, nós já vamos vê-las, tá? Vou me defender do mérito, então eu tenho que rechaçar, eu tenho que rebater todos os pontos trazidos pelo autor na petição inicial e tenho que fazer uma conclusão ali pedindo que seja indeferido, que seja extinto o processo, e o advogado já faço ali a minha especificação de provas, quais as provas que eu quero produzir, junto documentos que eu tenha para comprovar a minha versão dos fatos, lembrando que o réu aí ele tem que apresentar fatos extintivos, modificativos do direito do autor, e aí a assinatura do advogado. Então, em tese, tá, a princípio, essa é a estrutura da nossa contestação, da nossa peça de defesa. Então, eu mencionei para vocês aí duas situações antes de adentrarmos ao mérito, seja preliminares, seja prejudicial de mérito. Professor, qual a diferença?
Vocês podem me perguntar. Preliminares, elas extinguem o processo sem análise de mérito. Prejudicial de mérito, ela pode extinguir o meu processo com análise de mérito. Então, se nós formos ver ali o artigo 337 do CPC, ele vai me dizer lá, incumbe ao réu alegar antes de debater o mérito. Por isso que nós chamamos de preliminares. Então, vai ter ali ausência ou nulidade de citação, ilegitimidade de parte, incompetência relativa ou absoluta, vamos ter ali defeito de representação, existência de comissão arbitral, litispendência, coisa julgada. Então, nós vamos ter várias hipóteses ali, tá? Que eu tenho que trazer como preliminar. Tá? Então, se eu for alegar uma litispendência, ó, seu juiz, esse processo tem que ser extinto sem análise de mérito, porque essa parte já entrou com essa ação contra mim, né? A Adriele já entrou com essa ação contra o Gustavo, discutindo todos esses fatos e essa ação está em curso. Então, essa ação ajuizada posteriormente, ela é uma ação litispendente. Ou aquela ação já teve decisão e essa decisão transitou em julgado. Então, eu vou ter aí uma coisa julgada. Ou eu tenho um defeito de representação. Eu tenho uma ação na qual a parte é maior de idade e está sendo representado por uma pessoa, pai ou uma mãe, sem de repente ter uma interdição aí, ser reconhecido que é necessária essa representação. Ou o contrário, um filho menor, sem essa assistência do genitor, né? Ou não se tem a procuração, né? Faltou documento obrigatório. Um outro ponto que eu tenho que trazer como preliminar aqui, tá? É questionar a justiça gratuita, se eventualmente ela foi deferida, né? Trazer elementos, argumentos, documentos para rebater a justiça gratuita. No nosso caso de problemáticas práticas, na vida prática, talvez você consiga juntar algum documento, alguma coisa, ou nas, nas atividades aí de exame de ordem e das nossas peças, o problema vai trazer se tem alguma situação, algum documento que possa afastar ou não a questão da justiça gratuita. Outra situação também, tá, que eu tenho que trazer como preliminar é questionar o valor da causa. Às vezes a pessoa está pedindo um valor, né? Lembrando que nós vimos lá que o valor da causa é a soma daquilo que eu quero, se eu tenho algum pedido condenatório. Então, a pessoa pede lá, né? Vamos pegar o nosso exemplo do dano material lá, do acidente, dava R$ 2.000. Se eu coloco um valor da causa maior ou menor, o réu pode impugnar o valor da causa. Tá? Isso o código vai nos trazer, tem que ser como preliminar. Só que ele traz lá quando ele fala do valor da causa, lá no artigo 292 e 293. Tá? Então, nós temos essas questões que são preliminares. Aqui nós vamos ter, tá, preliminares que o juiz pode determinar a intimação da parte, para que a parte supra eventual vício,
caso esse vício seja sanável. No caso do exemplo que eu falei para vocês, do menor sem representação dos pais, o juiz pode intimar a parte para que a parte retifique esse vício. É um vício sanável. Né? A questão do valor da causa, se eu impugnei, o juiz pode intimar a parte para que a parte retifique o valor da causa. Tá? Agora, uma litispendência, uma coisa julgada, uma perempção, são vícios insanáveis, que aí deve o juiz extinguir o processo. E todas essas situações, pessoal, por que eu falei que extinguem sem análise de mérito? Porque se vocês olharem essas questões das preliminares, vocês vão ver que são causas de extinção sem análise de mérito, lá do artigo 485 do CPC. Tá? Agora, prejudicial de mérito. Tá? É uma situação que eu trago antes também de discutir o mérito. Por quê? Porque ele vai prejudicar a análise do mérito. Principais pontos que prejudicam a análise do mérito: prescrição e decadência. Então vejam, a parte tinha o prazo lá de entrar pedindo a reparação de dano material num prazo de 3 anos do evento danoso, do acidente de trânsito. Artigo 206, terceiro do Código Civil. Se ele entrou depois desse prazo, está prescrito. Então, a parte não tinha direito de cobrar, não tinha o direito de entrar com essa ação. Logo, nos termos do 487.2 do CPC, o juiz vai extinguir o processo com análise de mérito, acolhendo a prescrição ou acolhendo a decadência. Tá? Uma outra situação aqui que a gente pode colocar como prejudicial de mérito é se tem alguma situação que obrigatoriamente tem que ser resolvida antes da gente discutir o mérito. Então vamos pegar aí, situação clássica, uma situação que é um delito cível e um delito criminal. E antes da pessoa entrar com a reparação cível, foi ajuizada a denúncia. Então eu posso pedir o quê? A suspensão do meu processo cível enquanto não for julgado o meu processo criminal. O juiz pode ou não deferir a suspensão, mas eu posso requerer aqui como prejudicial do mérito. Excelência, vamos aguardar a resolução lá, que dependendo qual for a decisão lá no criminal, a gente nem precisa debater o mérito aqui. Se eu for absolvido, porque não teve materialidade, não teve autoria, eu não tenho que indenizar nada. Se eu fui condenado na criminal, o fato também não tem que ser discutido. Nós só vamos discutir o valor de uma eventual indenização. Tá? Que a gente pode pôr aí um crime contra a honra, um crime contra a liberdade sexual, ou dignidade sexual, perdão. Então, nós temos todas essas questões aí que podem prejudicar ou eliminando a possibilidade de analisar o mérito, como prescrição e decadência, ou a dependência do julgamento de um outro processo, que aí pode ser possível ser determinada a suspensão do processo. A gente tem uma hipótese também dessa questão da suspensão, quando o CPC coloca lá de recursos repetitivos, recursos do STJ ou repercussão geral, recurso do STF, aí ele coloca lá que os processos têm que ser suspensos. Às vezes o juiz de primeiro grau não suspendeu, né? Ele me citou. Então, na minha contestação, eu já alego, excelência, tem essa prejudicial aqui. Ou tem a situação que tem que ser suspenso o processo, esperar a resolução
lá daquele acidente do STJ, do STF. Passado aí, tá? E como nós temos o princípio da unicidade da defesa, da eventualidade, tá? Por mais que eu tenha trabalhado uma preliminar ou eu tenha trabalhado uma prescrição, eu sempre debato o mérito. Por quê? Porque se o juiz não acolher a minha preliminar ou não acolher a minha judicial de mérito, eu debati o mérito, eu discuti o mérito. Ah, professor, qual a vantagem ou qual a desvantagem? O CPC fala que eu tenho que rechaçar todos os argumentos da outra parte. Se isso não acontecer, pode ser que seja reconhecido confissão ou aquele fato seja considerado como um fato incontroverso. Então, na questão do acidente de trânsito lá, não discuto que o acidente não aconteceu, discuto que a culpa não foi minha. Ah, eu fui, por exemplo, lá o nosso problema, o cara furou o sinal vermelho. Não, mas eu furei o sinal vermelho porque um outro carro bateu. Na hora que fechou o sinal, eu fui parar, mas o outro carro que estava vindo atrás de mim em alta velocidade bateu na minha traseira, eu avancei e acabou batendo. Opa, eu tenho aqui uma culpa de terceiro. Então, opa, se tornou incontroverso a existência do acidente. Nós vamos discutir aqui a culpa e eventual valores. Aí, se de repente a parte está cobrando algum valor, você vai discutir. Ah, fiz aqui um orçamento, ele está cobrando 1.200, mas na verdade que um orçamento que eu fiz poderia ficar em 900. Então a gente pode discutir valores também, tá? Então, rechaçando toda a questão do mérito. Se houvesse um pedido de dano moral, teria que rechaçar o dano moral também. Teria que dizer, ó, foi dano moral, não houve violação de direitos, houve, na verdade, um mero dessabor, né? Não houve violação não houve conduta, não houve nexo causal, não está configurado na responsabilidade civil, direito de indenizar, seja dano material, seja dano moral. Questão lá dos alimentos gravídicos, que foi o nosso outro trabalho, né? Vocês tiveram que fazer inicial lá. Se tivesse que fazer uma contestação ali, teria que contestar o que, olha, nós namoramos, mas ela está alegando aí que foram anos, na verdade não foi tudo isso, foi algumas vezes só que a gente teve alguns encontros, só ficamos. Essas fotos aí, vocês podem ver que as fotos que ela junta aí para comprovar o relacionamento são todas do mesmo dia, ou de poucos dias que nós ficamos, não de anos ou de meses, como é alegado. Eu tenho testemunhas, tenho declarações de testemunhas aqui que sempre nos viram em poucos dias, viu ela inclusive com outro homem, então esse filho pode não ser meu, né? Não tem indícios, né, efetivos de que essa paternidade é minha ou estou demonstrando que não é minha, então eu não tenho que pagar esses alimentos gravídicos. Aí depois vai ter questão de dilação probatória, etc. Mas nós vamos ter aí, então, rechaçada as teses lá do alimento gravídico. Ah, ela não tem condições, não, ó, seu juiz, aqui, ó, é um caso concreto aqui, ó, ela tem condições, ela trabalha, ela diz que não trabalha, mas na verdade trabalha, ou, enfim, tem a família, ela mora com a família, então ela não tem gastos, né? Tem toda a situação aí que você pode e deve alegar em defesa, porque aquilo que não for alegado pode ser considerado como confissão, pode se tornar um fato incontroverso. Ah, professor, tem alguma exceção? Tem. Até porque o professor colocou no nosso slidezinho ali exceções. Tá? Então, eu tenho exceções, na verdade, uma exceção aí dessa defesa específica ou dessa defesa completa, que é quando
Curador especial, defensor público, tá? Eles podem, ali em defesa do réu, de tal, apresentar uma contestação por negativa geral. Então, eu não encontrei a pessoa está em lugar incerto, vamos citar, não achou, fizemos busca de endereço, não tem endereço novo, é o mesmo endereço que já tinha. Então, vamos fazer uma citação por edital. Ele foi réu por edital, foi nomeado um curador especial, e esse curador especial veio e disse assim: vem apresentar a contestação por negativa geral. Tá? É uma prerrogativa que o curador especial tem, tá? Está no próprio código lá, artigo 342, se eu não me engano, parágrafo único. Nós vamos ter aqui também, quando eu falei para vocês lá de preliminares, eu falei lá que tem um pedido de ilegitimidade. Então, olha, ela entrou com ação contra mim, mas eu não sou o pai. Tá? Se eu souber, porventura, quem pode ser esse pai, quem realmente seria o legítimo, então o código diz lá que quando eu réu digo que eu sou ilegítimo, se eu conhecer quem é a outra parte, eu tenho que indicar quem é. E a parte autora vai ter um prazo, vai ser intimada para concordar ou não com o meu pedido de legitimidade, com a minha indicação. Se ela concordar, vai ser extinto o processo em relação a mim, reconhecida a ilegitimidade, a parte autora vai ser condenada em honorários e custas. Se não, o processo vai seguir e depois o juiz vai reconhecer alguém como ilegítimo. Tá? Outra situação aqui que eu posso trazer também em contestação, tá? Eu posso fazer chamamento ao processo, tá? Dentro do meu prazo de contestação, o código diz que eu posso chamar ao processo os outros devedores solidários, seja o fiador, seja demais fiadores ou outros devedores solidários. Eu posso também chamar na minha contestação, fazer uma denunciação a lide. Então, chamar o lides denunciado, né, quando houver lá a cadeia de evicção ou quando houver uma questão que alguém está obrigado pela lei ou pelo contrato. Tá? Então, vou ter essas questões aí que eu posso trazer. Exemplo claro aqui de denunciação ali, por lei ou pelo contrato, seguradora. Tá? Então, eu trago na minha PEC de defesa. Se eu não trouxer na minha PEC de defesa chamamento ao processo de denunciação líder, perco prazo. Não, não é que eu perco prazo, mas não posso mais fazer isso neste processo. Porventura eu perder, eu tenho que entrar com uma ação regressiva. Tá? Ô, professor, já que você Sim, está falando em denunciação da lide e chamamento ao processo, qual seria a diferença assim, principal entre as duas? Porque, você falou denunciação da lide, se estiver ligado por algum contrato, por exemplo. E sim. o fiador, geralmente, ele está no contrato, aí você chama ele no processo, não denuncia a lide, não é? Então, mas aí que tá. O CPC ele vai me dizer quais são as hipóteses específicas de um ou de outro, tá? A questão da denunciação ali, mesmo que seja pelo contrato ou pela lei, é alguém que eu possa o condenar de forma regressiva. Então vamos lá, o exemplo lá, bateu o carro. Eu tenho um seguro. Se eu não denuncio a líder, a seguradora, depois que eu pagar, eu vou denunciar a líder, a seguradora. Uma outra diferença, tá? O código diz ali que a denunciação à líder, ela pode ser feita pelo réu
e pelo autor. O chamamento ao processo, ele vai ter essas hipóteses específicas de ser o fiador quando o inquilino for réu, ou chamar o inquilino quando o fiador for o réu, os outros fiadores, se eu tiver mais de um fiador, ou outros devedores solidários. Tá? Fora dessas hipóteses, dessas 13 hipóteses, só posso fazer denunciação a lide. Tá? Uma outra diferença, veja que no chamamento ao processo ele fala de responsabilidade solidária. Tá? Na denunciação a lide, nós vamos ter aí uma responsabilidade que ela não necessariamente é solidária, só que ela gera uma cadeia sucessória, seja pela evicção, né? Eu comprei um veículo com problema de uma outra pessoa, então eu posso chamar essa pessoa que me vendeu, e a questão da seguradora, daí ela vai me indenizar. Você tem aí uma decisão do STF, tá? Que o poder público não pode denunciar ali de o servidor que causa o dano. Então eu tenho lá um servidor público, que ele dirige um veículo público, veículo oficial, faz um acidente de trânsito. Então o município, ele é acionado pelo particular. Pela lei, ele poderia denunciar ali de o servidor. Porém, o STF tem esse entendimento que diz que não pode, tem que ser uma ação regressiva autônoma. Tá? Não sei se ficou claro aí, ou deu uma melhorada aí na diferença Sim, de um e do outro. sim. É porque é bem confuso, assim, né? Esse. Ah, ou eu vou denunciar a lead, ou eu vou chamar o processo. É que esse dia eu tava fazendo umas questões e, sei lá, parecia que era a mesma coisa a resposta, porque é muito parecido. Não sei se é porque é as primeiras vezes que estou tendo contato também. Aí Tem essa acaba. também, tá? De primeira, se ele gera uma dúvida maior. Tá? A primeira coisa que você tem que analisar é se tem uma responsabilidade solidária ou não. Tá? Se a minha responsabilidade ela é solidária, a responsabilidade solidária, por exemplo, eu tenho a possibilidade de cobrar de um, de alguns ou de todos. Tá? Vamos pegar um exemplo aí que a professora colocou lá na palestra lá do fornecimento de medicamento. Se entendeu que o fornecimento do medicamento ele é algo solidário. Por quê? Porque o medicamento eu posso demandar contra a União, Estado e ou município. Posso demandar contra um, contra dois ou contra os três. Então, um dos réus poderia chamar os outros ao processo. Já a denunciação à lide, ela cria uma lide secundária. Então, ela cria uma situação de sucessão. Tá? Eu pago você, Marcelo, depois o meu seguro me paga. Ou hoje, tá? Essa regra era obrigatória no código anterior. Hoje, tendo a denunciação ali de as duas ações serem julgadas procedentes, você pode executar direto do meu seguro sem precisar me executar. Então tem essa questão aí, se todos fazem parte do polo passivo, de uma forma solidária, ou se eu tenho uma sucessão de processos, tá? Que a denunciação à lide, ela cria o que a doutrina chama de uma lide secundária. Então, sendo julgado procedente ou improcedente a minha lide principal, que é o meu acidente de trânsito, o juiz vai analisar o que ele vai fazer com a lide secundária, que é a denunciação à lide. Aí tem os seus procedimentos próprios também, né? O litisdenunciado vai ser citado para apresentar contestação ou não, os chamados ali eles vão poder se manifestar, vão integrar o polo passivo também ou não.
Tá? Então, tem os procedimentos mais específicos aí, mas sempre analisando esses requisitos, tá? Se é solidariedade ou se tem uma evicção ou um contrato aí que gera uma questão de uma sucessão de obrigações e de direitos. Estamos aqui, estamos aqui para a gente. Como a gente tinha combinado, né? Vou estar fazendo aí a revisão dos tópicos da teoria para que fique mais fácil, mais claro para vocês terem a prática, né, que infelizmente aí acaba sendo um pouco prejudicada pela nossa virtualidade, né, pela nossa questão remota. Tá? Aí vocês podem me perguntar, tá, professor, mas a única ação que o réu pode ter no processo é contestar? Na verdade, além da contestação, o réu ele vai ter outras três posturas que ele pode tomar no processo. A primeira delas, ao invés de apresentar defesa, o réu fica inerte. Então, ele não se manifesta, ele deixa o prazo dele fluir, ele não apresenta nada, dá um decurso de prazo. Aqui, ressalvado hipóteses, tá? Nós vamos ter o Instituto da Revelia, que ocorre quando da revelia, confissão, torna-se verdadeiros fatos alegados pelo autor, salvo se, havendo mais de um réu, um deles apresentar contestação, se faltar requisito indispensável para o pedido do autor, faltou algum documento com a inicial, ou se for a causa de direito indisponível, eu não vou ter a aplicação do efeito material da revelia. Ou seja, nessas hipóteses, mesmo que o réu seja revel, não vai ter a presunção de veracidade. Tem-se uma outra situação que o réu que deixa o processo ir à revelia, ele recebe o processo no estado em que o processo se encontrar, não sendo necessária a sua intimação se ocorreu o efeito material. Se não ocorreu, eu tenho que intimar o réu, de repente, para especificar alguma prova, alguma situação. Vamos colocar ali um direito indisponível, eu entro com uma ação de reparação de danos contra o poder público, o poder público não contesta. Ele vai dizer, ó, faltou a contestação, é revel, porém é erário, é dinheiro público, é realmente revel, mas não aplica o seu efeito, então ele vai continuar intimando o poder público. Já um particular revel, ele não precisa mais dar ciência para o réu, esse réu vindo a encontrar esse processo na forma e no estado em que ele estiver. Já tiver sentença, estiver em fase de execução, não vai poder alegar aí desconhecimento, porque ele deixou o processo ir à revelia. Inclusive, a revelia é uma das hipóteses que permite o julgamento antecipado do processo. Aí, nós vamos ter uma segunda conduta que o réu pode ter, que é reconhecer o pedido do autor, reconhecer a procedência. Ó, seu juiz, realmente aconteceu tudo isso daí, realmente eu devo, então eu reconheço o pedido. Principal vantagem aí de você reconhecer o pedido é que você tem uma redução de 50% na sucumbência. Você pode também, né, reconhecendo o pedido ou fazer um acordo aí, né?
aí você nem precisa da audiência de conciliação ser infrutífera, né? Que às vezes a audiência de conciliação vai ser frutífera, você reconhece o direito do autor, seja de forma total, seja fazendo um acordo. Daí o juiz também vai extinguir o processo com análise de mérito, homologando seja o acordo, seja o reconhecimento total do pedido. Ah, professor, mas se o meu reconhecimento for parcial, então eu tenho um pedido de dano material e um pedido de dano moral. Eu reconheço o dano material, mas eu não reconheço o dano moral. Então eu vou reconhecer parte do pedido e a outra parte eu tenho que apresentar contestação. A parte que eu reconheço o pedido, o juiz pode já dar uma decisão, vai ter cunho de sentença, de capítulo da sentença, já extinguindo o processo em relação àquele pedido vindo a transitar em julgado, já podendo ser executado, quanto se discute o outro pedido, ou espera-se transitar em julgado tudo para executar tudo de uma vez. Aí só tendo que, às vezes, tomar cuidado com prazo prescricional. E a terceira hipótese, aí, no caso, a quarta, né, terceira, fora contestação, o réu ele pode apresentar um pedido de reconvenção. Ô, professor, reconvenção, nome difícil, né? Aí o réu vai ser reconvinte. O que é essa reconvenção? A reconvenção nada mais é do que o réu dizendo assim, ó, seu juiz, realmente aconteceu um acidente, mas a culpa não foi minha, a culpa foi do autor. O autor disse que o sinal estava vermelho para mim, mas na verdade o sinal estava vermelho para ele. Então ele tem que me indenizar. Ele causou dano a mim. Então eu apresento a contestação e a reconvenção, ou posso apresentar só a reconvenção, né? Que vai ser um processo. Aí a reconvenção ela vai ter que apresentar os requisitos de petição inicial, inclusive o valor da causa. Por quê? Porque eu estou fazendo uma lide incidental. Então eu estou dizendo que na verdade eu, réu, tinha que ser o autor e o autor tinha que ser o réu. Então, quando o juiz for julgar uma, ele tem que julgar a outra. Então ele julga procedente a inicial e improcedente a reconvenção, ambas parcialmente procedentes, ou a principal improcedente e a reconvenção procedente. Tá? Em sede de juizado especial, tá? Nós não vamos ter o instituto da reconvenção, porém, nós vamos ter um instituto chamado de pedido contraposto. Eles vão ter algumas peculiaridades, algumas distinções, mas, tá? Eles possuem essa mesma natureza de ser aí para simplificar, para se dar uma economia processual, para evitar que você fique fazendo várias demandas, você faz uma só que resolve, de repente, mais de um problema de uma vez. Tá? No código anterior tinha lá um incidente de exceção de incompetência, quando a incompetência fosse relativa. Porém, hoje o código de 2015, ele já prevê essa questão da exceção de incompetência, seja absoluta ou relativa, na própria contestação como preliminar. No lei anterior, era só a absoluta que podia ser preliminar. E aí, você tem também um instituto, que eu lembrei agora, que é um pedido aí de suspeição ou de impedimento do juiz, desde que eu comprove aí que o juiz é suspeito ou é impedido de julgar a causa, seja por qual situação for. Na prefeitura, nós tivemos um caso concreto uma vez dessa situação, tá?
que o filho do juiz da vara da infância foi nomeado como CC na procuradoria. Aí o juiz da vara da infância se declarou, não me recordo agora se é suspeito ou impedido. Tá? Então ele não podia julgar processos da prefeitura enquanto o filho dele estivesse lá. Então acabava sempre caindo para o substituto. Esse reconhecimento, salvo engano, na primeira vez foi provocado, depois ele fazia de ofício. Então o juiz pode fazer isso daí tanto de ofício quanto a requerimento. E aí, pessoal, né, como eu falei para vocês, se o réu tiver documentos a juntar, ele tem que juntar agora. Não sei que depois, em especificação de prova, ele comprove que era documento que ele não tinha acesso à época. Aí pode ser considerado como documento novo ou documento que se possa juntar em especificação de provas. Tá? Aí apresentada, não o réu sendo réu, o processo vai para o juiz julgar procedente, improcedente, ou extinguir o processo se tiver algum vício insanável aí que a parte não comprovou. Tá? Se a parte alega preliminares, o juiz pode intimar outra parte para se manifestar, para sanar o vício, ou extinguir o processo, prejudicial de mérito, fazer a análise que eu falei para vocês, intimando a outra parte. Aqui, então, eu passei para vocês que o código chama aí de providências preliminares que o juiz tem que ter. Tá? Então, ele vai fazer o julgamento conforme o estado do processo, ele vai fazer o julgamento antecipado do processo, são situações distintas, ou ele vai intimar o autor para se manifestar, seja de uma preliminar, seja de uma prejudicial de mérito, seja de algum documento, ou seja do mérito da contestação, através da chamada impugnação à contestação. Julgamento conforme estado do processo. Tá? Tem um vício insanável, ou o juiz determinou a parte que sanasse o vício, esse vício não foi sanado, ele vai extinguir o processo sem análise do mérito, conforme o estado que ele está. Julgamento antecipado. Eu não preciso de dilação probatória. Então, eu vou julgar o processo de forma imediata, seja pela revelia, ou seja porque não há discussão de fato, apenas discussão de direito. Caso eu tenha uma dilação probatória, as partes pediram aí prova testemunhal, prova depoimento pessoal, prova pericial, eu vou ter um despacho saneador, ou também chamado de despacho de saneamento, ou de organização do processo, e eu vou ter aí a impugnação, a contestação que o autor é intimado para fazer quando o réu apresenta sua contestação, seja ele invocando preliminares, prejudiciais, trazendo documentos, ou simplesmente rechaçando as teses autorais. Vejam que eu falei para vocês aqui que o juiz faz essa intimação, né? Na prática, apresentada a contestação, o processo nem vai para o juiz, tá? A própria vara já pede intimação para o autor se manifestar da contestação, ou caso tenha ocorrido revelia, né, ou tenha decorrido o prazo da citação sem manifestação,
já é expedida direto uma intimação para o autor, via de regra, para ele se manifestar. Depois o processo já vai concluso, o juiz já vê se precisa de mais alguma situação, se precisa de mais algum documento. Eu, por exemplo, entrei com uma ação minha uma vez, que eu comprei um celular pela internet, o celular não chegou. Aí eu entrei pedindo lá questões de valores que eu havia pago pelo cartão de crédito. A empresa foi citada, deixou decorrer o prazo, eu fui intimado de forma automática, pedi o reconhecimento da revelia, tendo em vista não apresentação, aplicação de seus efeitos. O juiz acolheu, realmente deu os efeitos, reconheceu a revelia, deu os seus efeitos, porém, como eu não tinha apresentado todas as faturas que comprovavam se tinha ocorrido todo o pagamento, ele me intimou para juntar esses demais comprovantes do cartão. Aí eu tive que juntar para que ele julgasse procedente. Se eu não juntasse, ele poderia julgar parcialmente procedente, poderia extinguir o processo. Tá? Bom, pessoal, aí então, na verdade, a ideia era trabalhar a resposta do réu, mas eu já trabalhei com vocês a resposta do réu, a parte da teoria aí da pugnação, contestação, previdências, das provimentos preliminares que o juiz tem que ter aí. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário? Tranquilo, professor, por enquanto. Ó, o conteúdo da aula de hoje era esse, tá? Na verdade, a gente acabou até entrando em ponto ou outro a mais aí. Próxima aula a gente faz uma retomada, tá? Se tiver alguma outra dúvida aí, a gente também tira ela na próxima aula, beleza? Desejo a todos, então, boa noite, bom final de semana, bom feriado. Valeu, Até a nossa professor. Boa próxima, noite. até a nossa próxima aula. Boa Falou, noite, professor. professor. Boa noite. Falou, boa noite. Bom final de semana aí. Tudo bom. Vocês também.